Olá, hoje nós vamos falar então, dando continuidade às funções inorgânicas. Nós falamos sobre ácidos, sobre bases, agora nós vamos falar sobre os sais e como que esses sais são formados, tá bom? Então, esses sais são formados a partir de uma reação entre um ácido e uma base que reagem para formar o sal e a água. Esta reação ela é chamada de reação de neutralização. Então, a reação de neutralização é uma reação que ocorre entre base e ácido, ou ácido e base, tanto faz essa sequência, tá? Quem vem na frente, tanto faz, formando o sal e a água. A palavra neutralização vem exatamente da reação entre o H+ do ácido e o OH- da base. Então, quando eu pego um ácido, por exemplo, aqui o HCl, chamado de ácido clorídrico, reagindo com NaOH, chamado de uma base, hidróxido de sódio, o que vai acontecer aqui nesse momento? O H+ vai se separar do Cl-, nós chamamos isso de ionização, e da mesma maneira o Na- vai se separar do OH-, nós chamamos de dissociação iônica. E o que vai acontecer? O H+ vai reagir com o OH-, formando água, e aqui no meio vai se ligar o Cl- do ácido com o Na+ da base. Então, eu digo que reage aqui no meio, meio com meio, Cl com Na, formando NaCl, e na ponta H reagindo com OH, formando água. Como que eu vou saber quem vai na frente, quem vai primeiro? É o Cl ou é o Na? Sempre, gente, a parte que vai na frente é o cátion. O cátion sempre vai estar presente na base. Então, aqui nesse caso, vai sair Na e Cl. Outro detalhe que a gente tem que ficar bem atento é com relação às cargas. Então, quando eu pego o cátion Na+, reagindo com o ânion Cl-, as cargas são Na+, Cl-, vai cancelar esse +1 com -1, vai cruzar, me dando simplesmente NaCl. No segundo exemplo, eu tenho o HNO3 reagindo com NaOH. Eu vou separar o H do ácido, vou separar o OH da base e vai sair aqui no meio o NO3 se ligando com o Na e nas pontas o H se ligando com o OH. Como que eu vou saber quem vai na frente? É o NO3 ou é o Na? Lembra que eu disse anteriormente? A parte que está na base, que é o cátion, nesse caso é o Na+1, vai reagir, vai se ligar com o NO3-1 e eu vou cruzar as cargas me dando NaNO3 e na ponta vai sair o H2O, a água. Agora, no segundo exemplo, no terceiro exemplo, o que nós temos? Nós temos H2SO4 reagindo com CaOH2. Quantos H+ que eu tenho? 2 H+. Quantos OH- que eu tenho? 2. 2H com 2 OH me dá 2 águas. Eu já tiro lá. Como que eu vou saber se são 2? Por que não seria 4? Alguém pode ficar em dúvida, mas não são 4 H2O? Não. Por quê? Porque você tem que pensar que você está já saindo com a reação balanceada. Então, veja, 2H2, olha quantos hidrogênios que eu tenho, 4. Então, do lado dos reagentes, eu vou ter 2 hidrogênios aqui na base e 2 no ácido, totalizando 4. Então, sai certinho. E no meio aqui, o que vai sobrar do ácido? Vai sobrar SO4. Detalhe, qual é a carga do SO4? Tá vendo esse 2 no pezinho do H? Na verdade, ele é lá de cima do SO4 que foi cruzado. Então, a carga do SO4 é -2. E a carga do cálcio, ele tá lá no pezinho do OH, ele é +2. Quem vai na frente? O cátion, que é o Ca. Então, vai ficar Ca+2, ligando com o SO4 -2. Quando
eu cruzo esse 2 e esse 2, eu posso simplificar e vai me sobrar simplesmente CaSO4. Eu tenho que tomar bastante cuidado com as minhas cargas na hora de fazer esse cruzamento do cátion com o ânion para ficar tudo ok, tá certo? No último exemplo aqui, eu tenho H3PO4 mais KOH. Percebam o seguinte, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis aqui no ácido fosfórico, então ele é um triácido, tá ok? E eu tenho uma base com apenas um OH. O que eu tenho que entender a respeito dessa neutralização, chamada de neutralização total? O número de H+, ele tem que ser igual ao número de OH-. Portanto, eu vou colocar um 3 na frente da base, de maneira que eu fique com 3OH para neutralizar os 3 hidrogênios do ácido e liberar 3 águas. Feito isso, eu vou ver o que sobrou para pôr lá no sal. Sobrou o que aqui no ácido? PO4, qual é a carga dele? -3. E o K é da família 1A, então ele tem carga mais 1. O K vai na frente porque ele é o cátion. Ele vem na base, então ele é positivo. Então vai ficar K mais 1 lá em cima, PO4 menos 3 lá em cima. Vou cruzar a carga e vai me sobrar K3PO4 e 3 águas. Este primeiro tipo de neutralização que nós vimos até o momento era chamada de neutralização total, porque o número de H+ é exatamente igual ao número de OH-, quer dizer, 1H+ reage com 1OH-, 2H+ reage com 2OH-, 3H+ reage com 3OH- e vai saindo a mesma quantidade de água. Se em um exercício, como a gente já fez anteriormente, eu tiver, por exemplo, 2H+ e 1OH-, eu preciso igualar o número de H+ e OH-. A maneira que eu vou usar para igualar é através do balanceamento. Então, eu vou colocar o número que eu quero na frente daquela substância para fazer com que fiquem iguais, para que a neutralização seja total e me forme um sal que a gente chama de sal normal. Sal normal é aquele proveniente da neutralização total, tá certo? Aqui tem mais um exemplo mostrando que o H+ do ácido reage com o OH- da base, saindo uma água, e as partes que estão em vermelho, eu estou mostrando o cátion, Na+, reagindo com Cl-, carga mais 1 e menos 1, elas cruzam, formando o sal NaCl. Então, novamente, é uma reação de neutralização, porque ela ocorre entre um ácido e uma base, formando sal e água. Aqui, então, eu coloquei mais um exemplo. Eu tenho aqui 2H+ no ácido, reagindo com 2OH- da base. Como o número já é igual, 2 e 2, eu já pego e já tiro 2 águas. E me sobra aqui em verde o CO3 e o Ca. O cátion sempre vai na frente, então a fórmula do sal vai começar com Ca. A carga do Ca é mais 2, eu vejo 2 lá no pé do OH, então Ca mais 2. Ao lado, CO3, carga do CO3, menos 2, que está aqui no pezinho do H. Vou cruzar o mais 2 com menos 2, vai me sair CaCO3. Num segundo momento, eu tenho agora uma base NaOH com um único OH e um ácido H2SO4. O que eu vou observar aqui? Eu tenho 2H, então eu preciso ter 2OH. Por isso eu balanceei colocando 2 aqui na frente do NaOH e vou tirar agora 2 águas. E o que vai me sobrar aqui no sal? Vai sobrar no sal o Na mais 1 reagindo com o SO4 menos 2. Por que a carga do SO4 é menos 2? Porque ele vem do ácido H2SO4. Esse 2 no pezinho do H, na verdade, ele é a carga do SO4. Agora, eu coloquei aqui para vocês, eu até vou arrumar aqui no slide.
O Na é mais 1, SO4 é menos 2. Quando eu cruzo a carga, o menos 2 do SO4 vem aqui para o pezinho do Na. Então, aqui no pezinho do Na2SO4. Está faltando 2 aqui. Na2SO4. E a segunda possibilidade de neutralização que nós temos é a neutralização parcial. O que é a neutralização parcial? Como o próprio nome diz, ela não é de uma maneira total. Então, significa que eu vou ter número de H+ diferente de OH-. E, consequentemente, lá no sal, vai sobrar no meio dele um H+ ou o OH-. Por quê? Porque o número aqui na neutralização é diferente de H+ e de OH-. Então, o primeiro exemplo aqui seria o H2CO3 reagindo com NaOH. O que eu vejo? Eu vejo que eu tenho 2H para neutralizar apenas um OH, ou seja, está sobrando um H. Então, eu vou tirar uma água da neutralização e ao invés de sobrar aqui, ó, CO3, vai sobrar o quê? HCO3. E ele vai sair lá no sal. Então, lá no sal vai ficar Na, que é o cátion, Na, e HCO3, ao invés de simplesmente CO3. Esse sal que sobra hidrogênio no meio dele, ele é um sal hidrogenado, ou hidrogenossal, ou a gente pode chamar ele também de sal ácido, porque ele sobrou hidrogênio, e o hidrogênio para nós ele tem caráter ácido, tá bom? Na segunda reação eu vejo exatamente o contrário. Eu vou ter o HCl com um H+, e MgOH2, então eu tenho 2OH, mas um H só neutraliza um OH, sai uma água e vai sobrar um OH, uma hidroxila junto com o magnésio. Então a fórmula do sal, ao invés de ser só MgCl, vai ser MgOH lá no meio, Cl. Ele é um sal de caráter, ele é um sal básico, chamado de sal hidroxilado, porque o OH chama hidroxila, né? Então fica sal hidroxilado ou hidroxissal. E aí esses sais, então, nós já vimos que eles são compostos formados pela reação de neutralização, ou total ou parcial, sendo que a total é muito mais utilizada, tá? De um ácido ou de uma base. E esses sais são compostos iônicos que, quando na presença de água, vai originar pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. Eu gostaria que depois vocês refizessem essas reações de neutralização para ir cada vez treinando mais. E esses sais, eles têm algumas características. A primeira que eu quero falar com vocês é que eles são sólidos a temperatura ambiente e eles têm o ponto de fusão e ponto de ebulição relativamente altos quando comparados com outros compostos. Então, para ele passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, as temperaturas normalmente são altas. São compostos iônicos, pelo fato de que quando colocados em água, esse sal vai liberar tanto cátion quanto ânion. Esses sais, pelo fato de liberarem íons, eles vão conduzir corrente elétrica e quando em solução aquosa ou quando fundidos, eles também vão conduzir corrente elétrica. Então, os sais conduzem corrente elétrica em duas situações, ou quando são colocados em água, ou quando eles são derretidos, quando eles são fundidos. Era sólido e passou para o estado líquido, quer dizer, derreteu. Aí ele também vai liberar íons e por isso vai conduzir corrente elétrica. Então eu digo que é uma solução eletrolítica. E esses sais, eles podem ser solúveis ou insolúveis, conforme uma tabelinha de solubilidade. No final da aula, eu vou comentar alguma coisa sobre solubilidade, mas esse conteúdo ele é mais abordado para a turma do terceiro ano. Então, recapitulando, um sal, ele é formado por um cátion,
que é um íon positivo, e um ânion, que é um íon negativo. O cátion sempre vem da base, o ânion sempre vem do ácido. E como que eu vou dar nome para o sal? O nome é dado de trás para frente, quer dizer, eu vou colocar o nome do ânion, a preposição de e o nome do cátion. O cátion sempre vai ser assim: sódio, potássio, cálcio, ferro 2, ferro 3, alumínio e assim por diante. Já o ânion, que já sabendo que ele vem do ácido, que às vezes pode dar um pouquinho mais de confusão. Então, para saber o nome do ânion, eu tenho que saber de qual ácido que esse ânion veio. Esses sais, quando colocados em água, eles fazem como o ácido e a base. Na presença de água, eles vão separar os íons. Esse processo no sal ele é chamado dissociação iônica, assim como na base. Então, eu pego aqui o NaCl, coloco na água e vai separar. Como que eu vou saber qual é a carga de cada? Sempre o que vem na frente é o cátion, o que vem depois é o ânion. Então, vai ficar Na mais Cl menos. O Na sempre é mais 1, porque ele é da família 1A. O Cl é menos 1, porque ele é da família 7A. Quando eu pego CaF2, eu vou lembrar que esse 2 no pezinho do flúor, ele veio do Ca. Então, vai ficar Ca mais 2. A carga do F está no pezinho do Ca, é menos 1. Só que eu vou balancear, eu não tenho 2 flúor, então eu coloco 2 na frente, de maneira que eu fique com 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. PbNO3, 2. Esse 2 de fora do parênteses ele veio do chumbo, do Pb, então vai ficar Pb mais 2. O NO3 tem carga menos 1. Detalhe, não tenho 2 positivas, tem que ter 2 negativas, então eu ponho 2 na frente do NO3 para balancear e acertar as cargas. Esse último exemplo aqui é o CaSO4. Tome muito cuidado para não pegar o 4 do O e subir ele para o cálcio e falar que a carga do cálcio é mais 4. A carga do cálcio não é mais 4. Se ele é da família 2A, a carga dele é mais 2. Então, sempre o cálcio é mais 2, assim como o Mg, o Ba, tá? Todos os elementos da família 2A são mais 2. E o SO4, lembrando que o SO4 veio do H2SO4, então o SO4 tem carga menos 2, e por isso que não aparece números aqui de fora, tá? Quando cruza a carga, mais 2 com menos 2, ele é simplificado, e aí não aparece lá no sal CaSO4. Então, sobrenomes ainda de sais, nós vamos entender que é o nome do ânion, e o nome do cátion. Esse nome do ânion, nós vamos pensar o seguinte: o ânion não veio do ácido? O ácido tem 3 possibilidades de terminação. Hídrico, que é quando o ácido é um hidrácido, quer dizer, eu não tenho oxigênio nesse ácido. Eu tenho a terminação oso e eu tenho a terminação ico. O que eu vou fazer? Quando o ácido termina com hídrico, tipo HCl, quando eu vou usar o Cl- para formar um sal, eu vou tirar o hídrico, era clorídrico, e vou substituir para eto. Então, ele vai ficar cloreto. Quando eu tenho um ácido que termina com oso, tipo ácido cloroso, quando eu tiro o H e ele se torna um ânion, eu não vou falar ele de ácido cloroso, eu vou falar ele de clorito. E quando o ácido termina com ico, que é aquele macete, não coma bolo claro, só pão sírio. Se eu pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico e ele se tornar um ânion, quer dizer, se ele ficar negativo para formar o sal, eu vou tirar o sulfúrico e ele vai se tornar sulfato. Vou mostrar para vocês aqui nos exemplos agora para clarear. Isso daqui, onde eu estou colocando a setinha, a gente faz uma setinha assim, ó. Formoso mosquito, quer dizer, oso vira ito, no bico do pato, ico vira ato, e hídrico vira eto. Eu tenho que entender que hídrico e eto não tem oxigênio, tá?
Então, HCl é chamado de ácido clorídrico, olha a terminação dele, hídrico. Então, eu já sei que lá no sal, o Cl vai chamar cloreto, porque o hídrico vira eto. Então, o nome dele é cloreto de... Quem que é o Na? Não é o sódio? Vai ficar cloreto de sódio. No segundo exemplo aí, eu tenho um ácido HClO2, cujo nome é ácido cloroso. Quer dizer, eu peguei o clórico, tirei um oxigênio e ele ficou cloroso. Formou-se mosquito. Então, o cloroso vai virar clorito, lá no sal. Clorito de... Qual que é o nome do Li? Lítio. Último exemplo aí desse slide, HClO4. Esse seria o ácido perclórico, porque eu peguei o clórico, que é o HClO3, acrescentei um oxigênio, então ele virou perclórico. Bico do pato vai virar perclorato de Rb, rubídio. Não é um cátion que a gente usa tanto, mas vale a pena considerar que o Rb é o rubídio. Ele é da família 1A. Aí aqui nesse slide eu coloquei vários cátions se ligando com diversos ânions, fazendo a fórmula é colocada sempre o cátion na frente do ânion, cruzando-se as cargas e me dando as fórmulas para a gente treinar o nome. Então aqui os três primeiros são NO3-, nitrato. Então fica nitrato de lítio, nitrato de sódio, nitrato de cálcio. Pergunto para vocês, por que no nitrato de cálcio, aqui no pezinho do NO3 tem o 2? Da onde que veio esse 2? Esse 2 veio lá do cálcio. Era Ca mais 2, porque ele é da família 2A, então ele tem carga mais 2. Quando eu cruzo, ele tem que aparecer lá. Os próximos três aqui, ó, os ânions, são SO4-2, se ligando com potássio, cálcio e alumínio. Lembrando que potássio é da família 1A, tem carga mais 1. Cálcio da família 2A tem carga mais 2. Alumínio sempre vale mais 3. Então, o SO4 ele tem carga menos 2. Ele veio de qual ácido? Ele veio do ácido H2SO4, que é chamado de ácido sulfúrico. Sulfúrico, ico, bico do pato. Então, o nome dos sais vão ser, respectivamente, sulfato de potássio, sulfato de cálcio e sulfato de alumínio. Por que no sulfato de alumínio tem esse 2 e esse 3? O 2 no pezinho do alumínio veio do sulfato, veio do SO4. E o 3 no pezinho do SO4 veio do alumínio, porque a gente sempre cruza as cargas, então fica sulfato de alumínio. Os três últimos aí, ele me colocou o PO4-3. O PO4-3 veio do H3PO4, que é o ácido fosfórico. H3PO4. Quando tiro o H, fica PO4-3, quer dizer, o ácido virando ânion. Fosfórico, ico vira ato, bico do pato. Ao invés de ficar fosfórico, vai ficar fosfato. Fosfato, lembrando que eu tenho que cruzar as cargas, ó, Na mais 1 com PO4-3 cruza, vai me dar Na3PO4, nome fosfato de sódio. Aí o próximo, o cálcio com PO4-3, vou cruzar as cargas, Ca3PO4-2, fosfato de cálcio. E o último, repare que o alumínio é mais 3 e o fosfato é menos 3. Cruza, aí vai ficar 3 e 3, eu posso cortar, vai sobrar simplesmente AlPO4, fosfato de alumínio. Sobre solubilidade dos sais, eu vou falar só uma regrinha que é a mais assim geral para vocês. Com o passar do tempo a gente vai se familiarizando para não ficar tão difícil para estar decorando muitas coisas. Eu vou ensinar uma regra que já vai ajudar bastante. Todos os sais formados por metais da família 1A, amônio, que é o NH4, mais 1, e nitrato,
Todos esses sais formados por um A, nitrato e amônio são sempre solúveis. Os demais, a gente vai ter que dar uma memorizada, tá bom? Mas lembrando que essa regra, um A, nitrato e amônio sempre solúvel, ela já praticamente elimina todas as outras possibilidades, tá? Aí a gente vai olhando aos poucos aí para vocês tendo familiaridade com essa tabelinha de solubilidade. Revisando então, coloquei alguns sais aí para vocês darem uma olhada. KCl, cloreto de potássio, AgBr, brometo de prata, lembrando que a prata, que é o Ag, sempre tem carga mais 1, Br é um halogênio, tem carga menos 1, então cruza. O sulfato de zinco, lembrando que o Zn tem carga mais 2, CaCO3, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio CaCO3, ele é o que nós chamamos de calcário, usado para corrigir o pH do solo, tá bom? O AlPO4, fosfato de alumínio. NaI, iodeto de sódio, lembrando que esse sal não tem oxigênio, então ele termina em eto. E o LiCN, o C e o N juntos, chama cian, né? Então cianeto de lítio. E aqui nesse último slide desta aula, eu proponho para vocês que façam essas reações de neutralização total. Então, se a neutralização é total, se necessário eu vou balancear, como aqui na letra B, por exemplo, eu tenho só um H e 2 OH, então vou pegar e vou pôr 2 na frente do HCl, para sair 2 águas e vou fazer o sal. Lembrando que no sal o cátion da base vai na frente do ânion do ácido. E eu quero o nome de todos os sais formados, tá bom? Fica essa atividade aí para vocês fazerem em casa. Por enquanto é só, espero que tenham entendido e que vocês pouco a pouco vão treinando aí para melhorar o entendimento dos sais. Até mais!